Você já parou para pensar por que um floco de neve sempre tem 6 pontas? Ou por que as sementes de um girassol crescem seguindo espirais perfeitas? E o que dizer das antigas civilizações que, sem qualquer contacto, erguiam pirâmides e templos com uma precisão matemática assombrosa? A resposta para todas essas perguntas pode estar escondida num único conceito: a geometria sagrada. Não se trata apenas de uma aula escolar sobre triângulos e quadrados. É o conhecimento de que o universo se comunica conosco através de uma linguagem de formas, números e proporções. Neste vídeo, vamos embarcar numa jornada para decifrar este código divino. Queremos descobrir se ele representa uma sabedoria ancestral, a chave para compreender a realidade, ou apenas uma série de belas coincidências que a nossa mente adora encontrar. Preparem-se, vamos começar o nosso mergulho na geometria de Deus. Para entender a essência da geometria sagrada, precisamos recuar milhares de anos. Gregos, egípcios, hindus, chineses, todos eles acreditavam que formas geométricas específicas eram o fundamento de toda a existência. O filósofo Platão afirmava que o mundo era composto por 5 corpos perfeitos, que ele associava aos elementos da natureza. O seu mestre, Pitágoras, proclamou que tudo é número, acreditando que as leis matemáticas governavam não só os planetas, mas também a música e a própria alma humana. Para estas civilizações, a geometria não era apenas uma ciência, mas sim um conhecimento sagrado, uma forma de aceder à mente do Criador. Eles viam nela uma ponte entre o mundo material e o espiritual. A ideia central da geometria sagrada é simples: se existem leis universais da física, devem também existir padrões universais através dos quais essa física opera. E esses padrões são geométricos. É a crença de que tudo, do átomo à galáxia, foi criado segundo um único e harmonioso plano mestre. Começamos com a ideia fundamental, que alicerça todo este conhecimento. Assim como é em cima, é embaixo. Este princípio hermético afirma que as leis que regem o macrocosmo, isto é, o universo, replicam-se fielmente no microcosmo, no ser humano, na célula e no átomo. A geometria sagrada é a expressão visual e tangível desse princípio. Observe o modelo de um átomo, com seus elétrons orbitando o núcleo. E agora, veja o modelo do sistema solar, com os planetas girando em torno do Sol. A semelhança é impressionante, concorda? Para os defensores da geometria sagrada, isso não é mera coincidência. Trata-se do mesmo padrão geométrico e energético, manifestando-se em diferentes escalas da existência. Ao estudar as formas da natureza, a estrutura do nosso corpo e a formação dos cristais, podemos decifrar os princípios que governam estrelas e galáxias distantes. É a busca pela linguagem universal da criação, capaz de descrever com a mesma precisão um grão de areia e a infinidade total do cosmos. Se buscarmos o bloco de construção mais elementar e fundamental dessa geometria divina, sem dúvida, ele será o círculo. Mesmo antes do surgimento da escrita, os seres humanos já cultuavam o Sol e a Lua, círculos perfeitos no firmamento. O círculo é o símbolo da unidade, da totalidade e da eternidade. Ele não tem começo nem fim. Todos os pontos da sua circunferência estão equidistantes do centro, tornando-o um emblema de igualdade e de justiça divina. É a primeira forma que emerge do vazio, de um ponto único que se expande em todas as direções. Nas tradições espirituais, o círculo representa Deus, a eternidade e o espírito. Na biologia, a primeira forma de vida, a célula, é uma esfera ou um círculo. Planetas, estrelas, a gota d'água, a pupila do nosso olho, tudo aspira a essa forma ideal. O círculo é o alfa e o ômega, o início da criação e o símbolo da totalidade, contendo em si o potencial de todas as outras formas. O que acontece se pegarmos 2 círculos idênticos e os sobrepusermos de modo que o centro de um toque a borda do outro? O resultado
é uma das figuras mais místicas e poderosas da geometria sagrada. A vesica Piscis, que do latim significa bexiga de peixe. Este símbolo parece um olho ou uma semente. Ele representa o primeiro ato da criação, a separação da unidade em dois. É o nascimento da dualidade, luz e sombra, masculino e feminino, céu e terra. É o cruzamento sagrado de dois mundos, o espiritual e o material. É a partir desta forma, deste útero cósmico, que todas as outras figuras geométricas nascem. No cristianismo, este símbolo se tornou um emblema de Jesus Cristo. No entanto, ele é muito mais antigo, sendo encontrado na arte do Egito, Mesopotâmia e Índia. A Vésica Piscis é o portal, a porta de entrada, através da qual o espírito entra na matéria e o não manifesto se torna manifesto. É a geometria da criação do mundo. Dando continuidade ao processo de criação que se iniciou com a Vésica Piscis, chegamos ao símbolo seguinte, a semente da vida. Ele é formado por 7 círculos de diâmetro idêntico. O primeiro círculo fica no centro, e os outros 6 são dispostos ao redor dele, todos se cruzando no ponto central. Este padrão lembra uma flor e simboliza os 7 dias da criação, conforme descritos em muitas religiões mundiais. Cada círculo representa um novo dia, ou uma nova fase desse processo criativo. A semente da vida é um símbolo universal de nascimento, fertilidade e o início de um novo ciclo. O mais impressionante é que esse mesmo padrão pode ser observado na natureza em nível microscópico. Quando um óvulo fertilizado começa a se dividir, ele passa pelos estágios de 2, 4 e 8 células, formando uma estrutura incrivelmente semelhante à semente da vida. Os antigos viam nisso não apenas uma coincidência, mas sim uma prova de que o processo de criação do universo e o surgimento de uma nova vida obedecem exatamente às mesmas leis geométricas. Se continuarmos a construir círculos seguindo o mesmo princípio da semente da vida, chegaremos a uma das figuras mais conhecidas e veneradas da geometria sagrada, a flor da vida. Trata-se de um padrão complexo, composto por 19 círculos que se intersetam, todos contidos numa esfera maior. Acredita-se que este símbolo contenha todas as formas geométricas possíveis, todas as leis matemáticas e todas as constantes físicas do nosso universo. É, por assim dizer, uma espécie de projeto primordial, o modelo a partir do qual toda a existência foi criada. O que é realmente notável é que a imagem da flor da vida é encontrada nos mais variados cantos do planeta, em culturas que parecem não ter tido qualquer conexão entre si. Pode ser vista no Templo de Osíris, em Ábidos, no Egito, na Cidade Proibida, em Pequim, em sinagogas antigas em Israel, e em templos na Índia e no Japão. Como é que os povos antigos teriam conhecimento deste símbolo tão complexo? Para muitos, isto é a prova da existência de uma fonte única de conhecimento ancestral sobre a estrutura fundamental da realidade. Dentro da complexa estrutura da flor da vida, reside outro padrão fundamental, o fruto da vida. Este é composto por 13 círculos, selecionados a partir do diagrama principal. Esses 13 círculos são tidos como a porção feminina da criação, a matriz fundamental de onde tudo emerge. Contudo, para que esse potencial seja ativado, é indispensável a energia masculina, as linhas retas. Se ligarmos os centros desses 13 círculos com linhas retas, revelamos uma figura nova e absolutamente impressionante: o cubo de Metatron. Essa figura recebe o nome do arcanjo Metatron, que, em certas tradições místicas, é visto como o guardião dos segredos celestes e o escriba de Deus. O cubo de Metatron é o mapa da criação, ilustrando como a energia irradia a partir de um único centro em todas as direções, formando uma estrutura perfeitamente equilibrada e harmoniosa. É a passagem das curvas fluídas e intuitivas para a estrutura lógica e definida das linhas retas. É a transição do potencial para a sua plena realização. Certo,
Temos aqui o cubo de Metatron. O que o torna tão especial é que ele contém, como se fosse uma matriosca geométrica, todos os 5 sólidos platônicos, os blocos de construção fundamentais da nossa realidade tridimensional. O cubo de Metatron é uma espécie de chave geométrica que abre o acesso à compreensão da estrutura da matéria. Ele une em si o princípio feminino, representado pelas esferas da fruta da vida, e o princípio masculino, expresso pelas linhas retas. Essa figura simboliza o equilíbrio entre a intuição e a lógica, entre o sentir e a razão. Os esotéricos acreditam que meditar no cubo de Metatron ajuda a equilibrar essas energias dentro de nós e a nos sintonizar com as vibrações harmoniosas do universo. É uma ferramenta para entender como toda a diversidade de formas que vemos ao nosso redor emerge de uma única fonte. Ele demonstra que, por trás do aparente caos do mundo visível, se esconde uma ordem perfeita. Vamos analisar em detalhe os sólidos platônicos que estão ocultos dentro do cubo de Metatron. São 5 figuras tridimensionais únicas, caracterizadas por terem faces, arestas e ângulos todos iguais. Eles são apenas 5. O tetraedro, com 4 faces triangulares. O cubo, com 6 faces quadradas. O octaedro, com 8 faces triangulares. O dodecaedro, com 12 faces pentagonais. E o icosaedro, com 20 faces triangulares. O filósofo grego antigo Platão acreditava que estas 5 formas eram os blocos de construção fundamentais do universo. Ele as relacionava com os 5 elementos. O tetraedro, com o fogo, devido à sua acuidade. O cubo, com a terra, por causa da sua estabilidade. O octaedro, com o ar, por parecer leve. O icosaedro, com a água, por ser o mais fluido ou escorregadio. E o dodecaedro, o mais enigmático de todos, ele o associava ao éter, ou espírito, a partir do qual o próprio cosmos é composto. Esta foi uma das primeiras tentativas de descrever o mundo através da matemática e da geometria, e ainda hoje nos impressiona pela sua beleza e profundidade. Agora, vamos falar sobre o número conhecido como proporção divina, ou razão áurea. É um número irracional, aproximadamente igual a 1,618, 18, e é simbolizado pela letra grega phi, ei. O que o torna único é o seguinte: se você dividir um segmento em 2 partes, de modo que a proporção entre o segmento total e a parte maior seja igual à proporção entre a parte maior e a menor, essa razão será exatamente igual a φ. Parece complexo, mas na verdade, essa proporção é encontrada na natureza e na arte em todo o lado. As proporções do corpo humano, a disposição das folhas no caule, a estrutura da concha do náutilo, a dupla hélice do DNA, tudo isso obedece à razão áurea. Os gregos antigos usaram essa proporção na construção do Partenon, e Leonardo da Vinci aplicou-a em suas pinturas, incluindo a famosa Mona Lisa. Acredita-se que objetos criados seguindo a razão áurea são percebidos pelos nossos olhos como os mais harmoniosos e bonitos. É o código matemático da beleza. A sequência de Fibonacci, outro conceito matemático famoso, está intimamente ligada à proporção áurea. Ela começa com 0 e 1. Cada número subsequente é obtido pela soma dos 2 anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, e segue assim, infinitamente. Mas qual é exatamente a relação dessa sequência com a proporção áurea? De forma surpreendente, ao dividir qualquer número de Fibonacci pelo seu antecessor, o resultado se aproxima cada vez mais do número φ, aquela que chamamos de proporção divina. No entanto, o mais fascinante é como essa sequência se manifesta no mundo natural. O número de pétalas na grande maioria das flores corresponde a um número de Fibonacci. A disposição das sementes no girassol ou das escamas numa pinha forma espirais, e o número dessas espirais também segue a sequência de Fibonacci. Esta sequência matemática descreve os próprios padrões de crescimento e reprodução da vida. É, de certo modo,
o algoritmo que a natureza utiliza para criar suas formas, sempre buscando a máxima eficiência e perfeita harmonia. Ao combinar a proporção áurea com a sequência de Fibonacci, descobrimos outra forma fundamental do universo, a espiral. Mas não é uma espiral qualquer, e sim a espiral logarítmica, também conhecida como a espiral de ouro. Podemos construí-la inscrevendo arcos em quadrados cujos lados correspondem aos números de Fibonacci. Esta forma possui uma propriedade única. Ela cresce, mas jamais altera seu formato original. É por isso que a espiral se tornou um símbolo de evolução, crescimento e desenvolvimento infinito. Encontramos esta espiral em toda parte, desde a dupla hélice microscópica do nosso DNA até os braços espirais gigantescos das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. As conchas dos moluscos, os chifres dos animais, os tornados, os furacões e até mesmo a maneira como o falcão mergulha sobre sua presa, todos seguem a trajetória da espiral de ouro. É um padrão universal de movimento e de crescimento de energia por todo o universo. A espiral nos mostra como a vida se desenvolve, retornando constantemente à sua origem, mas sempre em um novo patamar, mais elevado. Agora, imagine uma forma que lembra um donut ou uma rosca. Na geometria sagrada, ela é chamada de touro, e essa é uma das formas mais importantes e fundamentais para descrever a dinâmica da energia. O touro é um sistema autossustentável, que se autorregula. A energia dentro dele flui em círculo. Ela sai de um polo, se espalha pela superfície e retorna ao centro através do polo oposto. Esse processo cria um campo de energia constante e perfeitamente equilibrado. Os cientistas acreditam que o campo eletromagnético tem exatamente essa forma. Em torno do ser humano, nossa aura, em torno da Terra, a magnetosfera, que nos protege da radiação solar, e até mesmo circundando os átomos. Algumas teorias ainda sugerem que todo o universo possui a forma de um touro gigantesco. Essa forma é o modelo ideal para qualquer sistema estável, desde uma maçã até uma estrela. Ela demonstra como a energia pode circular sem se esgotar, renovando-se constantemente. Já parou para pensar o que um feto, um floco de neve e a linha da costa marítima têm em comum? Todos eles são fractais. Um fractal é uma figura geométrica que se repete em diferentes escalas. Se você der um zoom na imagem de um fractal, verá exatamente o mesmo padrão que na imagem maior. E isso acontece infinitamente. Este é o princípio da autossimilaridade. A natureza simplesmente adora fractais. Os galhos de uma árvore se assemelham à própria árvore em miniatura, e os pequenos ramos, por sua vez, são cópias ainda menores. O sistema circulatório humano, os raios de um relâmpago, as cadeias de montanhas, as nuvens, todas são estruturas fractais. Os fractais permitem que a natureza crie objetos incrivelmente complexos, usando regras muito simples e repetitivas. Na geometria sagrada, os fractais são mais uma manifestação do princípio: o que está em cima é como o que está embaixo. Eles demonstram como um único algoritmo simples pode dar origem a uma infinita variedade e complexidade de formas. É a geometria do caos e da ordem, simultaneamente. Os arquitetos da antiguidade, de forma intuitiva ou consciente, aplicavam os princípios da geometria sagrada na construção de suas obras mais significativas. Tomemos como exemplo as grandes pirâmides de Gizé. Suas proporções e seu posicionamento refletem, com precisão impressionante, constantes matemáticas como π, p e φ, f. Acredita-se que suas dimensões se correlacionam com o tamanho da Terra e com a sua velocidade de rotação. As catedrais góticas da Europa medieval são verdadeiras sinfonias de pedra e luz, edificadas com base na flor da vida e na proporção áurea. A forma dos arcos, a disposição dos vitrais em roseta e as proporções gerais, tudo foi meticulosamente calculado para gerar um espaço energético especial, propício à oração e à elevação do espírito.
Mesmo as antigas estruturas megalíticas, como Stonehenge, demonstram um profundo conhecimento de astronomia e geometria. Para os antigos, a arquitetura não era apenas uma construção. Era uma forma de recriar a harmonia celestial aqui na Terra. A geometria sagrada transformou-se numa linguagem universal, adotada não só por arquitetos, mas também pelos maiores artistas. Isso ficou evidente, sobretudo, no período do Renascimento, quando arte e ciência caminhavam lado a lado. Leonardo da Vinci, por exemplo, tinha uma verdadeira obsessão em encontrar a harmonia matemática em absolutamente tudo. O seu famoso Homem Vitruviano é a representação perfeita do ser humano inserido no círculo e no quadrado, simbolizando a união do espiritual com o material. Em obras icônicas, como A Última Ceia e Mona Lisa, encontramos inúmeros exemplos da aplicação da proporção áurea para atingir uma composição perfeita, que não só atrai o olhar, mas também evoca uma profunda sensação de ordem e beleza. Os artistas da época acreditavam que, ao empregar essas proporções divinas, não estavam simplesmente copiando a realidade. Pelo contrário, estavam revelando a sua estrutura oculta e ideal, conduzindo o espectador a uma compreensão do desígnio divino. A arte, portanto, se estabeleceu como uma verdadeira forma de conhecimento do universo. Nas tradições espirituais do Oriente, a geometria sagrada se manifesta de forma proeminente nas mandalas e yantras. A mandala, cujo nome em sânscrito significa círculo, é uma representação geométrica complexa que funciona como um símbolo do universo. Ela é tipicamente estruturada em torno de um ponto central, compreendendo círculos concêntricos, quadrados e uma variedade de outros símbolos sagrados. O ato de criar ou simplesmente contemplar uma mandala é, em si, uma poderosa forma de meditação. É um método eficaz para centralizar a consciência e restabelecer a conexão com o nosso eixo interior. Já as yantras são diagramas geométricos mais simplificados, amplamente utilizados no hinduísmo e no tantrismo. Elas servem como instrumentos focais para a meditação e a adoração de divindades específicas. Cada linha e cada forma dentro de uma yantra carrega um profundo significado simbólico. O entendimento é que essas figuras não apenas simbolizam as energias cósmicas, mas atuam como seus condutores ou canais diretos. Ao concentrar-se na yantra, o praticante pode sintonizar-se com uma vibração energética específica e, assim, atrair para sua vida as qualidades desejadas, como prosperidade, proteção ou a tão buscada iluminação espiritual. E se eu disser que a geometria pode ser não apenas vista, mas também ouvida? A ciência da cimática, fundada pelo cientista suíço Hans Jenny, estuda como o som e as vibrações afetam a matéria. Os experimentos são extremamente visuais. Neles, espalha-se uma fina camada de areia ou sal sobre uma placa de metal. Em seguida, um gerador aplica um som de frequência específica, e então acontece a magia. O material começa a se mover, organizando-se em padrões geométricos complexos e perfeitamente simétricos. Ao mudar a frequência do som, o padrão se transforma instantaneamente. Esses desenhos são surpreendentemente semelhantes aos símbolos da geometria sagrada, as mandalas e as formas que encontramos na natureza, como o casco de uma tartaruga ou a microestrutura das diatomáceas. Isso prova de forma clara a antiga ideia de que o universo é, essencialmente, vibração e música. A geometria sagrada é a forma visível dessa sinfonia cósmica. Tudo no mundo possui uma frequência, e é essa frequência que define a sua forma. À primeira vista, pode parecer que a geometria sagrada é apenas um assunto para místicos ou artistas da antiguidade. Mas no século XXI, cientistas estão começando a redescobrir esses princípios nos níveis mais profundos da realidade. A física quântica nos mostra que a base da matéria não são partículas sólidas, mas sim campos de energia vibrantes. A teoria das cordas, por sua vez, sugere que todas as partículas elementares
São minúsculas cordas unidimensionais, e é a vibração delas que gera toda a diversidade do nosso mundo. A interação dessas cordas é descrita por uma geometria extremamente complexa. Biólogos, ao estudar a estrutura do DNA, encontram a espiral dourada. Cristalógrafos, analisando minerais, identificam em suas estruturas exatamente os mesmos sólidos platônicos. O que isso significa é que a ciência moderna, sem sequer se dar conta, está confirmando o que os antigos sábios já diziam. A geometria é a base de tudo. A única diferença é que hoje não chamamos mais isso de desígnio divino, mas sim de leis da física. No entanto, a essência permanece a mesma, certo? Tudo isso é fascinante, mas como podemos aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia? Na verdade, é bem mais simples do que parece. Em primeiro lugar, isso transforma a nossa percepção. Ao começar a notar esses padrões ao nosso redor, numa flor, nas nuvens, na arquitetura, você passa a enxergar o mundo não como um conjunto caótico de objetos, mas sim como um sistema único, interligado e harmonioso. Isso, por si só, já é uma poderosa prática espiritual. Em segundo lugar, os símbolos da geometria sagrada podem ser usados para meditação. Focar na flor da vida ou no cubo de Metatron ajuda a acalmar a mente e a sintonizar-se com vibrações mais criativas e construtivas. Por fim, você pode aplicar esses princípios na sua criatividade, no design ou até mesmo no planejamento do seu jardim, criando um espaço muito mais equilibrado e harmonioso. A consciência de que você mesmo é composto por esses padrões geométricos universais pode proporcionar uma profunda sensação de unidade com o universo e do seu verdadeiro lugar nele. E aqui chegamos à questão central, que polariza cientistas e místicos. Será que toda essa geometria surpreendente que permeia o universo é apenas uma consequência de leis matemáticas e físicas imutáveis? Talvez as formas de vida e da natureza inanimada simplesmente não pudessem existir de outra forma, pois essa é a maneira mais eficiente em termos de energia para organizar a matéria. Um floco de neve tem 6 pontas devido à estrutura molecular da água, e uma concha cresce em espiral, porque essa é a forma ideal. Essa é a visão da ciência. Ou será que tudo isso aponta, no final das contas, para a existência de alguma inteligência superior, uma consciência, ou, se preferir, Deus, que estabeleceu esses princípios harmônicos em suas criações, como a assinatura de um artista em sua obra? Talvez o universo seja um pensamento e a geometria sagrada seja a sua linguagem. Não há uma resposta definitiva, e talvez seja exatamente nesse mistério que resida todo o seu fascínio. Então fizemos uma jornada que vai do simples círculo aos fractais complexos, dos ensinamentos dos filósofos antigos às descobertas da ciência moderna. Vimos que a geometria sagrada não é apenas uma coleção de belos padrões. É uma linguagem universal que descreve tudo, desde a estrutura do nosso DNA até o movimento das galáxias. São os próprios projetos da criação, escondidos à vista de todos. A principal conclusão que podemos tirar é esta: o universo não é caótico. Por trás da desordem aparente, esconde-se uma harmonia e ordem profunda e insondável. E o mais impressionante, nós não somos apenas observadores dessa geometria. Nós somos essa geometria. Cada célula do nosso corpo, cada pensamento em nossa mente, vibra em sintonia com essas leis eternas. Somos a manifestação viva e pulsante da geometria de Deus. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se este conteúdo fez você refletir, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para que possamos continuar explorando juntos os mistérios mais profundos do nosso mundo. E agora, uma pergunta para você. Qual símbolo da geometria sagrada ressoa mais profundamente em você e por quê? Ou você vê isso apenas como uma matemática bonita? Deixe a sua opinião nos comentários. Vou adorar ler o que você pensa.